Meus amados, eu gostaria de nesta semana trazer para a nossa reflexão mais um fato relacionado com a vida de Jesus. Inicialmente eu peço que, caso você não esteja inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, diga lá que gostei, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, nos ajude a difundir a palavra do Senhor, porque esse é o nosso objetivo. Nós queremos usar as redes sociais para difundir a palavra do Senhor com o objetivo de levar edificação para muitas pessoas e conduzir muitas pessoas aos pés de Jesus. Bom, nós vamos falar hoje de um encontro muito especial que Jesus teve com um homem que se chamava Zaqueu. Jesus estava entrando na cidade, passando na cidade de Jericó. Como eu disse no vídeo anterior, só há o registro de que Jesus tenha passado uma vez na cidade de Jericó, e Jesus estava andando por aquela cidade, e havia naquela cidade um certo homem que se chamava Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele era chefe dos cobradores de impostos. E a Bíblia diz que ele era um homem rico e ele queria conhecer Jesus. Possivelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele queria aproveitar aquela oportunidade para conhecer o Senhor. E aquela era uma grande oportunidade porque Jesus estava passando na sua cidade. Bom, mas aquele homem se viu também diante de algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que Jesus estava cercado por uma grande multidão. E a segunda grande dificuldade é que ele era um homem de pequena estatura. E a terceira grande dificuldade é que Jesus não era uma pessoa diferente das outras. Jesus era um homem igual aos outros, aos seus discípulos, que se vestia, e não havia nada que diferenciasse Jesus das demais pessoas. E como ele não conhecia Jesus, ele teria muita dificuldade de identificar Jesus no meio daquela multidão. Bom, mas o desejo de conhecer o Senhor era tão forte que ele resolveu enfrentar essas suas dificuldades. E ele, mesmo sendo um homem rico, um homem influente naquela cidade, um homem muito conhecido, ele subiu numa árvore e de lá de cima da árvore ele ficou procurando ver quem era Jesus. Ele tentou identificar Jesus no meio da multidão, quando de repente ele é surpreendido pelo Senhor que estava debaixo da árvore. Isso nós podemos confirmar no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Jesus estava debaixo da árvore e Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou fazer uma visita na tua casa. E imediatamente Zaqueu desceu e correu para a sua casa, possivelmente para preparar a sua casa, arrumar a sua casa, porque ele estaria recebendo uma visita ilustre, uma visita inesperada. Era alguém que ele gostaria de conhecer muito. Então ele precisava preparar a sua família, preparar o ambiente da sua casa, arrumar a casa, que é o que todos nós fazemos quando nós recebemos uma visita na nossa casa. E nós vemos que
Jesus chegou até a casa de Zaqueu e quando Jesus chegou lá, Jesus disse: hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E aí ele disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, aquele homem que era considerado um pecador, lembremos de que, por ser publicano, ele era uma pessoa considerada pecadora, era uma pessoa odiada pelos religiosos daquela época, e razão pela qual nós vemos, quando a gente lê no versículo 7 de Lucas 19, diz assim: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, os religiosos não conseguiam compreender que Jesus veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Então, Zaqueu, ele não queria apenas receber Jesus na sua casa, conhecer a Jesus. Zaqueu queria do Senhor algo mais, e Jesus lhe deu o que ele realmente estava buscando. Ele recebeu do Senhor a salvação, porque, como eu disse, o Senhor disse: hoje chegou salvação nesta casa, porque este é filho também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que está perdido. Então, meus amados, eu gostaria de, neste momento, dizer para você o seguinte: não importa se você é pecador, não importa se você é religioso, se você deseja conhecer Jesus, Jesus está pronto para se apresentar a você. Uma outra coisa que nós podemos aprender neste texto é que Jesus nos conhece, mas Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu, e além de conhecer Zaqueu, sabia também o desejo do seu coração. Então, eu quero te dizer que Jesus te conhece, sabe aonde você mora. Observe que Jesus sequer perguntou, quando a gente olha o texto, Jesus não perguntou o endereço de Zaqueu, aonde que Zaqueu morava, porque Jesus sabia exatamente onde era a casa de Zaqueu. E assim como ele sabia aonde era a casa de Zaqueu, ele sabe aonde é a tua casa. Aí ele sabe aonde você está neste momento, ele sabe quem é você, ele sabe qual é o seu nome, ele sabe qual o desejo do seu coração, e ele está pronto, disposto para te atender, ele está disposto para te visitar e para poder dizer também: hoje chegou salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Foi exatamente para isto que Jesus morreu na cruz do Calvário, para salvar a todos nós. Lembremos-nos do que disse Jesus a Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esta foi a razão pela qual Jesus morreu na cruz. E o profeta Isaías diz que o Senhor levou na cruz os nossos pecados, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A gente pode conferir isso lá em Isaías no capítulo 53, quando o
profeta pergunta: quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, que não tinha parecer, que não tinha formosura, que não tinha beleza, e que se nós olhássemos para ele, nada de especial víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho, mas ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e as nossas transgressões. Saiba que Jesus levou na cruz do Calvário os seus pecados e ele quer hoje te salvar. Então, se você quer ter um encontro com Jesus, você pode aí na sua casa, aí aonde você está, falar com Jesus, convidar Jesus a estar na tua casa, e você pode em oração falar com o Senhor, e pela fé eu tenho certeza que Jesus vai te ouvir. E aí você até poderia me perguntar: sim, mas aí eu não sei orar. Todos nós sabemos orar. Você, ao falar com Jesus, não precisa de nenhum ritual para falar com Ele. A oração é a expressão do nosso sentimento. A oração é a expressão da nossa alma. Então diga o que você deseja, diga o que você está necessitando, diga o que você está sentindo, e Jesus vai te compreender, e Jesus vai te abraçar, e Jesus vai te perdoar, e Jesus não vai levar em conta o que dizem os religiosos. Nós vemos que os religiosos logo censuraram Jesus porque entraram para ser hóspede de um homem pecador. Eles não entendiam que Jesus não veio buscar os religiosos, Jesus veio buscar justamente aqueles que estão perdidos, porque ele disse que os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os que estão doentes. Então, e aqui nós podemos falar não somente de doença física, mas podemos falar de doença da alma. E por que não dizer que o pecado, o fato de estarmos distante de Deus, nossa alma está mortalmente enferma. Por isso, se aproxime de Jesus e faça como Zaqueu. Vença todas as dificuldades, ignore, inclusive, o que qualquer pessoa vai pensar de você. Vejam que Zaqueu não se preocupou sobre o que alguém ia dizer dele, porque ele mesmo, sendo um homem rico, sendo um homem influente, ele subiu numa figueira brava. Ele não se preocupou em se expor a um aparente ridículo. Ele não se preocupou com isso. Ele queria tão somente conhecer Jesus. E se você quer conhecer Jesus, toma a iniciativa e se dirija ao Senhor e fale ao Senhor agora com fé, que Jesus vai te ouvir e vai te abençoar, vai te perdoar e vai te salvar. E assim que o Senhor Jesus possa te abençoar de uma maneira muito especial, que ao ouvir este vídeo você tenha um encontro com Jesus, que ao ouvir esta mensagem você receba Jesus na sua casa, que você receba Jesus no seu coração, que você tenha os seus pecados perdoados, que você tenha a sua vida transformada, porque aquele Jesus que passou por Jericó, ele poderá também chegar na tua casa hoje, no momento em que você estiver assistindo este vídeo. Se você crê nisso, então eu tenho plena certeza de que Jesus poderá chegar na tua casa e conversar contigo. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. E eu te aconselho, aceite a Jesus como o seu Salvador. Não importa se você é pecador, é justamente você que Jesus está procurando. Jesus não está procurando sãos, Jesus não está procurando religiosos. Jesus está procurando aqueles que estão espiritualmente doentes. Jesus está procurando aqueles que se sentem perdidos. Jesus está procurando aqueles que se sentem pecadores,
foi exatamente por estes que ele morreu na cruz do Calvário para salvar. E assim que você tenha uma semana de bênção e de vitória e de encontro com Jesus. Amém.